Boa noite, queridos alunos, alunas, né? Até aqui só temos meninas. Sejam bem-vindas à nossa aula terapêutica. E hoje nós vamos falar do termostato, termostato do dinheiro, termostato financeiro. E esse assunto dá continuidade. A gente começou a trabalhar na segunda-feira lá na terapia, na técnica de movimentação sistêmica, e nós chegamos nesse ponto que é o que é esse termostato do dinheiro. Então, vamos entender bem direitinho, porque isso aqui é muito importante. Primeira coisa é essa compreensão. O que que é um termostato? Termostato é um dispositivo, tipo isso aí que a gente está vendo, mas tem muitos tipos. E ele tem a função de regular a temperatura de um sistema, seja quente ou frio, ele mantém aquele sistema de uma forma automática, numa temperatura que a gente determina, mantém essa temperatura constante. Então, é isso que acontece na nossa vida financeira. Existe um termostato dentro de É nós, da nossa mente, sobre a nossa isso. programação mental, que determina Aí, uma aí está o quantidade, buraco dois e da boca. Que na uma quantidade que a gente se sinta confortável com ela. E você vai descobrir hoje qual é o seu termostato, se você ainda não sabe, né? É um número seguro para você, que a sua mente diz: ah, tá tudo bem ter esse dinheiro. Eu sei o que fazer com essa quantia. Se passar disso, aí inconscientemente eu vou dar um jeito de voltar para o meu lugar comum, onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto seguro, onde eu sinto que está tudo ok. Numa das aulas, a gente fala do peso, não, acho que foi lá na sessão de terapia dos alquimistas 1.0. Tem um momento em que a gente fala do peso do dinheiro. E o desenho é exatamente esse: um homem com um saco muito grande, pesado nas costas. E tinha a diferença, né? Um homem musculoso e forte, pode ser uma mulher também, mas com um corpo forte, carregando aquele peso, e uma pessoa franzina, tentando carregar aquele peso, não consegue. Por quê? Esse teto, que é a quantia do dinheiro, tem a ver com como a gente se enxerga. O que você pensa de você mesmo, é sobre a sua autoimagem. Então, eu quero que você pense aí, não precisa responder aqui se não quiser. Se quiser, pode responder no chat, mas que você pense aí qual é o máximo que você já conseguiu ter, o máximo que você já conseguiu ganhar, o máximo que você consegue guardar. Este número, sem ficar preocupado, sem dormir pensando, sabe? O máximo que você teve lá e que você conseguiu manter numa boa é exatamente o teu termostato. Pensa nesse número. Quanto você ganha por mês, por exemplo? É, o máximo que você consegue fazer no mês. E a constante desse mês. Imagina que o teu termostato financeiro seja ganhar R$ 5.000 no mês. E num outro mês que você conseguiu fazer um extra, você ganhou 7.000. Pronto, você já ultrapassou seu termostato financeiro. Se você não está preparado para essa mudança, rapidamente você vai se livrar desses 2.000 e vai voltar para os 5. Você não vai conseguir manter. A não ser que você já venha reprogramando a sua mente e tudo mais, aí você consegue ganhar 6, depois 7, depois 8, depois 9, depois 10, e ir subindo aos poucos. Normalmente, quando a gente ganha 5 todo mês e faz 10, aí a mente dá um choque. Ela, "Ah, como assim? Será que a gente vai conseguir duplicar isso e ficar numa boa? Não, acho que não é seguro. Não sei o que é que eu vou fazer com isso. E agora? Pronto. Mexeu no sistema, a gente vai dar um jeito de voltar. Como é que a gente dá esse jeito? Lembra que tudo que acontece ao nosso redor tem a ver com a nossa energia. Nosso campo energético ele está reverberando
no ambiente, nas pessoas e tudo que acontece, nas situações. Então, imagina que eu ganho só 5.000 todo mês e, de repente, ganhei mais 3 porque eu vendi alguma coisa. E fiquei com essa sensação, com essa angústia de, ai, o que que eu vou fazer com R$ 3.000 a mais? E agora? Aí o carro quebra, aí a geladeira pifa, aí o cano estoura, você tem que fazer uma pequena reforma. Aí alguém adoece, aí alguma coisa acontece que é exatamente naquele valor dos 3.000. É impressionante. Nem mais nem menos, é aquele valor específico. Gente, eu já vivi muitos anos nessa resenha. Era impressionante como era exatamente aquele valor que estava lá a mais. Quando eu não conseguia fazer poupança nenhuma, vamos dizer assim, juntei R$ 700 na poupança. No dia seguinte, aconteceu alguma coisa exatamente sobre R$ 700. E eu ficava impressionada, porque eu dizia, não foi 800 nem 500 não, foi 700. Como é que pode isso? E aí eu comecei a entender o processo de, gente, eu criei uma forma dos R$ 700 ir embora, porque eu ficava mais confortável, acostumada em não ter poupança nenhuma. Vê que loucura. Mas por alguma razão. Não é à toa, não. É sobre alguma programação mental. Então vamos lá. Cada pessoa possui um nível interno de conforto em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade e em relação ao merecimento, que vem de onde? Da nossa programação subconsciente, das crenças que a gente carrega lá da infância. Você precisa pensar nisso. A programação que você tem hoje, ela é mesmo sua e feita por você, ou ela é herdada dos seus pais, das pessoas que você conhece e que te criaram, dos teus familiares? Porque se eles têm programação de riqueza, ótimo, pode herdar isso aí. Mas a maioria de nós não tem. Pelo menos do meio que eu vim, a maioria eram pessoas escassas, com pais super escassos, de todos os tipos de recursos, inclusive de amor. Assim como o termostato regula a temperatura do ambiente, a mente regula o quanto de dinheiro você consegue ganhar, manter e expandir sem se sabotar. Então, a perda do dinheiro é autossabotagem. Chegou mais dinheiro e eu vou numa promoção e compro tudo que eu puder com aquele dinheiro. Todo ele. Não sei guardar uma parte e gastar outra. Tem que ser ele todo. Porque é como se ele fosse um incômodo. Quem eu decepciono se eu enriquecer? Quem é que vai falar comigo dizendo, ah, não conhece mais os pobres, não fala mais com os pobres? A quem eu não quero desagradar se eu for diferente? São coisas para a gente entender, porque, de fato, se você vem de um ambiente escasso, para você viver uma realidade de riqueza, você precisa abandonar esse ambiente e as pessoas que combinam com esse ambiente. É uma mudança drástica. É uma reprogramação total da mente e do ambiente que você vive. Por isso que não é fácil, por isso que não é todo mundo que quer. A maioria de nós, inconscientemente, quer pertencer. Entre ser rico e pertencer à família pobre, a maioria de nós prefere pertencer à família pobre, porque a nossa mente ela prefere o conhecido, o familiar ruim, do que um desconhecido bom. Não é interessante isso? Então, vai olhando aí ao teu redor e percebendo isso. Do que eu preciso abrir mão para realmente eu viver a minha riqueza? É da programação que eu trago lá de trás, é do ambiente que eu vivo, é das pessoas com quem eu convivo, a quem eu desagrado me tornando uma pessoa rica. Precisa mesmo entrar em contato com isso para conseguir ultrapassar. Porque o termostato financeiro está totalmente ligado a isso. É sobre isso.
Então, quando alguém ultrapassa o valor que acredita merecer, e esse merecimento vem do que você pensa de você mesmo, do que você ouviu as pessoas dizerem de você. Então, quando alguém ultrapassa esse valor que acredita merecer e que consegue sustentar, surgem comportamentos inconscientes que fazem a pessoa voltar ao padrão antigo, que é onde ela está no normal. Esse padrão antigo, ele eu já conheço, é confortável para mim, é aqui que eu quero viver, a zona de conforto onde nada acontece, nada cresce, nada flui. Você também não ganha, se o teu termostato é 5.000, você não desce, você não ganha 4, 3, 2 ou 1, não. Você se mantém nos 5.000. Então, é entender que o termostato, ele nem desce, nem sobe, ele se mantém. Ele é automático. Então, isso pode aparecer de várias formas. Boa noite, os alquimistas. Chegaram os meninos. Chegou o dinheiro masculino. Isso aí. Ai, peraí que eu abri sem querer aqui uma telinha. Ganhar mais e gastar tudo rapidamente. Vai olhando aí, no teu termostato. Imagina, eu ganho sempre 10.000. Aí eu ganhei 12. Esses 2.000, o que é que eu faço? Eu gasto ele rapidamente. Ou eu começo alguma coisa promissora, invisto em algo e depois desisto e esse dinheiro se perde. Ai, ganhei 2.000 a mais e estou sentindo culpa, porque alguém da minha família está doente e eu acho que eu tenho que ir lá comprar remédio para essa pessoa, pagar o médico dela, gastar esses 2.000 reais com ela, sabe? Culpa de prosperar. Ter medo de cobrar pelo que você faz, pelo teu trabalho, que é aí que entra a questão do merecimento. Evitar oportunidades. Chega alguém querendo fazer uma sociedade, desenvolver um empreendimento, um novo emprego, e você, não, deixa eu aqui mesmo, porque aí não é para mim. Viver em ciclos de altos e baixos financeiros. Esse mês eu ganho 5, no outro, aí eu não tenho o termostato, não. Nesse caso aí ele está quebrado. Tem pessoas que têm o termostato quebrado, tá? Eu ganho 1.000 esse mês, aí no outro ganho 3, aí no outro ganho 10, aí no outro volto para 500 e fico nessa nuance. Não consigo manter algo que eu queira. Então, vai percebendo aí quais características vão te acontecendo. 19, 19. O cérebro, ele cria uma associação emocional entre dinheiro e segurança. A maioria das pessoas diz assim: você quer dinheiro para quê? Para me sentir seguro. E quando a gente fala de se sentir seguro, a gente também está falando de medo. Ah, eu tenho um emprego que eu detesto, mas ele me deixa segura, então vou ficar aqui. Então você tem medo de ficar desempregado? Com certeza. É disso que você está tendo medo e por isso que você fica num trabalho ruim. É importante a gente saber no que a gente é bom, se desenvolver, né? Todo trabalho vai ter perrengue. Mas tem coisas que você vai fazer com mais amor, com mais dedicação, com mais alegria e que vai fluir muito mais. É muito importante você gostar do que você faz. Então, o dinheiro e a segurança, essa é uma falsa segurança, né? Porque no fundo não é o dinheiro que traz segurança para a nossa vida. Não é. É a proteção divina. A segurança está no espiritual, não está no físico. Porque uma casa ela pode desmoronar, um carro ele pode quebrar, um o banco pode quebrar e o dinheiro ir embora. Tudo pode acontecer. O dinheiro é uma energia que pode estar hoje na tua mão e em outro momento não está. Então, não é dele que vem a segurança. Mas a maioria de nós tem essa ilusão. Por isso que fica agarrado no dinheiro. Então, mesmo que a pessoa queira prosperar conscientemente, eu quero enriquecer. O inconsciente tenta protegê-la do que considera perigoso. Então, se eu ganho 3.000, ganhar 10 pode ser um perigo, porque eu não sei como é.
Então, eu me mantenho ali nos 3.000, porque é o desconhecido, porque é incompatível com a minha identidade. Se a minha identidade é dos 3.000 de um CLT, ganhar 10 é de outro nível. Inconscientemente, conscientemente eu vou dizer que eu quero, mas inconscientemente eu vou rejeitar e dizer não. Entre esse trabalho aqui que eu ganho 3 e alguém me ofereceu um emprego que eu ganhe 15, eu vou dizer, eita, não, porque eu vou ter que trabalhar muito mais nesse emprego que eu ganhar 15. Não sei se vale a pena. E aí eu puxo meu tapete e fico nos 3.000. Então, a mudança do termostato financeiro não é apenas educação financeira. Não é só sobre entender do mercado financeiro, sobre dinheiro, mas é da questão emocional. É desenvolver o alto valor, saber o que você faz, você deve cobrar por aquilo, cobrar bem, aplicar a capacidade, ampliar a tua capacidade de receber, regular emoções ligadas à escassez, entender o que realmente é escassez, porque eu acho que muita gente confunde escassez com economia. Vejo muitas pessoas de mentalidade pobre não querer economizar porque diz que isso é escassez. Então, ter o entendimento do que realmente é escassez e do que é economizar. Todas as pessoas ricas que eu conheço sabem economizar. Todas. É uma coisa que eu observo bastante. Pobres não economizam. Eu ouço os pobres dizendo: ah, eu sou barriga cheia. O que é que isso quer dizer? Gasto todo o meu dinheiro com comida. Não sei economizar. E acha que se eu economizar comida é escassez. Confunde as coisas. Então, é importante essa separação. Curar crenças familiares. Segunda-feira, na nossa sessão de terapia, a gente vai falar sobre o sistema familiar, as crenças familiares, a permissão para enriquecer dentro do sistema da família, o que é preciso fazer sobre isso. E essa questão do termostato financeiro tem muito a ver com a segurança interna, o quanto você constrói de segurança interna, de saber quem é você, de saber o que você merece, de trabalhar a sua própria autoestima, do entendimento do valor do seu trabalho. Ou seja, é sobre criar novos hábitos emocionais e financeiros diferentes do que você estava acostumado até aqui. Se eu fosse viver o que eu aprendi com a minha família, eu não estaria falando sobre dinheiro. Primeiro, porque ninguém conversava sobre dinheiro, era tipo meio que esquisito assim. Falava de dinheiro, não pode falar de dinheiro como se fosse uma coisa feia, errada, não sei. Tem muitos pacientes que eu pergunto: e tu ganha quanto? E a pessoa fica constrangida de dizer. Aí eu digo logo a ela: olha, eu ganho isso aqui, eu faço isso assim, 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 abro minha vida para ela também conseguir falar isso, porque é como o tabu do sexo. Tem pessoas que não conseguem falar. E sexo, dinheiro, energia vital estão tudo relacionados. Então, não precisa ficar expondo sua vida, não. Mas conseguir falar com pessoas na sua intimidade sobre dinheiro, quantias e etc. é muito importante. Já perceberam isso? Que a maioria das pessoas não fala de quantia, tem dificuldade de dizer quanto é o preço, parece que é uma coisa escondida. Então a gente precisa falar mais, como uma coisa natural. Ai, quanto foi isso? Aí a pessoa responde assim: ai, foi meio salgado. Ela não consegue dizer, foi 3.000, 10.000, 5.000, numa boa. Não, fica escolhendo termos para não falar diretamente sobre dinheiro. Ainda tem tabu em relação a isso, né? Crenças. Uma pessoa com termostato financeiro saudável, como é que é? O que acontece? Ela consegue crescer sem culpa. Deixa eu ver o que é que vocês estão dizendo aqui. Se confunde muito preço com valor. Isso. Preço é essa quantia X que a gente pede em troca. O valor é aquilo que se ganha, que pode ser muito, muito grande. Por exemplo, eu acho que essa aula ela não tem preço.
principalmente porque a energia de troca da gente não é sobre dinheiro aqui agora. Ela tem valor, que é se você conseguir aplicar esses ensinamentos na sua vida, o valor disso é incomensurável. Então, ter esse entendimento, o que é que tem preço, o que é que tem valor e quando utilizar isso. Chego a ganhar 3.000. Isso é o quê? Mensal? Isso é comissão? Isso é o quê? Isso aí é um termostato mensal. É isso? Esse, então, é o teu termostato. Vai servir de exemplo para gente, tá? E aí tu vai me dizer quanto tu gostaria de ganhar para se sentir assim. Eita, que maravilha. É esse número aqui que eu quero para mim. Hoje eu tenho uma ideia do que é o conforto da minha vida, mas é muito relativo, porque imagina que eu ganhei 10.000 e gasto esses 10. Então, realmente, 10 vai ser muito pouco. Mas se eu ganho esses 3.000 e sei guardar uma quantia, sei utilizá-lo da melhor forma possível e minha vida é confortável assim, vai depender. Porque eu posso ganhar 30 e torrar tudo, viver um alto padrão de vida e não conseguir realmente sentir que eu ganho esses 30.000. Não sei para onde é que o meu dinheiro vai. Então, essa percepção de valor que você tem, esses 3.000 para você é o suficiente. Claro que a gente sempre vai querer mais, tá? Mas como você administra esse dinheiro? Te deixa satisfeita? Você está sentindo que está construindo patrimônio? E mais, o que você pode fazer se você disser, não, o meu conforto é dobrar esse dinheiro, eu quero começar a ganhar 6.000 no mês. Você pode começar assim, tipo, agora eu quero ganhar 3.500, agora eu quero ganhar 4. Começar aos poucos, sabe? Para não atingir, bater lá no teto e depois fazer o dinheiro ir embora. Ter essa compreensão do que para você será confortável ter. Eu vou ficar mais confortável se eu ganhar 4, e o que é que eu vou fazer com esse 1.000 a mais? Sabe? É todo o entendimento do que o dinheiro significa para você. Quanto mais eu vou estudando sobre isso, falando sobre dinheiro com as pessoas, mais eu vou compreendendo como cada um tem uma ideia própria do que é o conforto em relação ao dinheiro. Porque você poderia dizer para mim, eu ganho 3.000, eu ganho muito bem. Acho que eu ganho muito. Uma pessoa pode chegar para mim e dizer, eu estou fazendo 7.000 e eu acho que é pouco. Também depende do padrão de vida, né? Mas também depende da cidade que a pessoa mora, se é uma cidade cara ou não. 7.000 aqui em Caruaru é uma qualidade de vida muito maior do que em Recife, por exemplo, do que em São Paulo. Então, isso também é relativo. Em Surubim, eu acho que Surubim é uma cidade cara. Não acho que Surubim é uma cidade barata de se viver, não. Acho que Caruaru é mais barato. Recife é mais caro, ainda ganha mais. Então, 7.000 em uma cidade, 3.000 em outra cidade, né? Vai depender também desse ambiente. Então, a pessoa com termostato financeiro saudável, ela consegue crescer sem culpa. Tipo, ganhava 3, passei a ganhar 4. Adoro. 5, feliz. E por aí vai. Não tem angústia sobre isso, não. Quanto mais ela ganha, melhor ela vai se sentindo. Existem pessoas que, se ganharem mais, se sentem mal, ficam procurando quem é que está mal ao redor delas para poder distribuir o dinheiro. Eu já fui assim. Eu já fui desse jeito. E achava que isso era bondade, ó. Sabia que era o meu termostato financeiro, dizendo, pelo amor de Deus, se livre desse dinheiro. Tem mais gente precisando. Doa para os outros. Tu não merece, não. Ainda bem, né? Que, olha, o estudo libera muita coisa, liberta de muitas questões. É impressionante. Por isso que eu adoro estar aqui, nesse momento, fazendo isso. Porque isso é incrível. Quanto mais eu falo sobre dinheiro, mais o dinheiro se multiplica na minha vida. E eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Não tenho culpa nenhuma agora de enriquecer. Adoro. Surubim é mais cara que João Pessoa. Pois é. Sabe que eu pensava nisso? Gente, eu quero morar numa cidade bem barata.
sabe? Para ter uma qualidade de vida melhor. E eu gosto disso. Eu acho que eu estou na cidade certa, pelo menos por enquanto. É, uma pessoa com termostato financeiro saudável sabe administrar o dinheiro com consciência. É isso que eu disse. 3.000 na tua mão, com o padrão de vida certo e tudo mais, dá para investir, dá para pagar as coisas, dá para fazer tudo bonitinho. Se você não sabe administrar, pode ganhar 10. Ele vai embora. Porque eu posso ganhar 10, gastar 11. Que é que adianta? Porque não é sobre quanto você ganha, não. É sobre o quanto você consegue ficar. Tá? Eu ganho 7, gasto 3 e guardo 4. Maravilhoso! Guardar mais da metade do que você ganha, perfeito! Só que tem que ter uma mentalidade muito diferente, né? Então, entender que a prosperidade não precisa vir do sofrimento. Isso é uma coisa muito importante. A prosperidade, ela vem da abundância divina, maravilhosa, feliz, não é angustiante. Quem tem um bom termostato financeiro sabe tolerar o desconforto do crescimento. Tem desconforto, sim. É feito ir para a academia, tem desconforto. Para o músculo crescer, tem muito desconforto. E sustentar novos níveis de abundância. Por exemplo, sair dos 3 e ir para os 4 e conseguir manter esse 4. Depois, sair dos 4 e ir para os 5 e conseguir manter esse 5. Galgar, mas se manter estável quando conseguir crescer, para não ficar no sobe e desce, né? Me pago 1.500 por mês. Ótimo, pronto. Gasto a metade, guardo a metade. Perfeito. O que Natália Arcuri sugere? Que a gente guarde 30%. Pode gastar 70%. Mas se você acha que guardar 50 está confortável para você, maravilhoso. Tem épocas que eu tenho essa mentalidade, eu quero guardar mais, então eu vou guardar a metade de tudo que eu quero. Aí tem outros momentos que eu quero outras coisas, aí eu guardo só 30. Depende, sabe? Depende do que é que eu tô querendo. Tipo, quero fazer uma viagem, então eu começo a direcionar o meu dinheiro para aquilo, dentro do que é possível. Ah, não estou pretendendo viajar, não estou pretendendo fazer nada, comprar nada, guardo mais. E por aí vai, né? Sabendo que isso é um hábito que precisa viver nele a vida toda. Um ponto importante: aumentar o termostato do dinheiro não significa obsessão por riqueza, né? Não vamos bater lá no outro extremo. Significa expandir a capacidade emocional de lidar com a prosperidade, com responsabilidade, com prazer, com contribuição e com liberdade. Então, é todo o entendimento emocional do que o dinheiro significa. Quero comprar um tênis violeta. Tênis é uma coisa cara, viu? Eu acho. Não, não é bom, né, falar nesses termos, de dizer que coisas são caras. Mas, poxa, um tênis é o preço do, sei lá, de uma peça do carro, de alguma coisa assim. Mas tudo bem, também é uma paixão para mim. O que é que eu faço? Pronto, vou dizer o que é que eu faço. Eu tenho, acho que hoje eu tenho mais tênis do que eu deveria ter, mas sempre tenho vontade de mais. Aí eu fico me segurando. Então, o que é que eu faço? Por exemplo, vejo um tênis que eu quero, que é, sei lá, R$ 500. E aí eu espero uma promoção. Depois, quando ele baixa, que saiu já, né, naquela moda toda e que tem ali uns números e umas cores que dá para comprar ele por 250, sabe? Aí eu vou lá e compro. Então, saber esperar, né, pelas coisas é importante. Para que você tenha aquilo, mas que não precise pagar um preço tão exorbitante. Eu acho R$ 500 muito caro num sapato. É só um sapato. Pensa aí, R$ 500 no banco rendendo para você, né?
Eu gosto muito dessa ideia agora. Toda vez que eu quero comprar uma coisa, eu penso nisso. Quanto isso me renderia se ele estivesse no banco trabalhando para mim? Antes eu pensava assim, ó, quero comprar o tênis. Quantas horas de trabalho eu tenho que gastar da minha vida para ter esse objeto? Vale a pena? Será que vale a pena? Hoje a mentalidade é outra. A mentalidade agora é quanto isso me renderia guardado no banco para mim, ao invés de eu usar aqui. Claro, né? Porque assim, se for uma coisa que realmente você esteja precisando, ok. Não é o meu caso, né? Eu já disse, eu tenho muito mais do que precisaria. Eu acho que eu deveria ter menos, mas tudo bem também. Tem uma coisa legal que é você saber o que é importante para você e saber dosar aquilo na sua vida. Mas, por exemplo, se para mim é importante ter os sapatos que eu gosto, eu posso economizar em outras áreas e ter aquilo que eu gosto, dentro do orçamento, dentro do que poderia ter. Imagina que eu separe R$ 200 todo mês para roupa. E ao invés de eu comprar roupa, eu compro o sapato que eu quero. Pronto, então tudo bem, sabe? Cada um vai saber o que que é a sua prioridade. Esperar a compra faz refletir se realmente precisamos e diminuir compras por impulso. Exatamente, perfeito. Quando a gente sabe esperar, a gente realmente vai pensar: eu preciso mesmo disso, não tem mais a impulsividade de comprar. Quanto menos dinheiro você tem, mais impulsos de compra você tem. Eu já percebi isso. Se quando eu não tinha dinheiro guardado, tudo que eu queria eu tinha que comprar logo, que era como uma sensação de eu tenho que ter isso aqui. Depois que eu comecei a conseguir guardar dinheiro, hoje eu não tenho mais agonia de ter as coisas. É como se me desse essa sensação de, se eu quiser comprar, eu compro, eu tenho dinheiro ali, e aí não precisa. Vê como é que a coisa funciona. Com vocês também é assim? Quando você tem o dinheiro, fica mais fácil você dizer não para as coisas do que se você não tivesse. Vê que coisa, não era para ser o contrário, mas não, era assim. Já que eu não tenho dinheiro, eu tenho que ter as coisas. Era a sensação de eu preciso ter a coisa, porque senão eu não vou ter nada nunca. Eu não tenho dinheiro mesmo. Nossa, gente, muita coisa mudou na minha vida depois que eu passei a estudar sobre isso. Eu sou muito grata por encontrar esse tipo de assunto, sabe? De acessar isso, de falar sobre, de trazer isso à tona. Outro dia eu estava falando sobre fazer um curso online em relação a isso, conversando com uma empresa que eu encontrei de Santa Catarina. E a moça da empresa me disse isso: olha, eu não conheço nenhum psicólogo que trabalha nessa linha. Eu, pois é, eu também não. Interessante. Conheço outras pessoas, mas não especialistas na área de psicologia como eu. Aí eu, poxa, realmente é uma coisa que eu não vejo outras pessoas despertarem para e que até agora, pelo menos, né? Acho que daqui para frente vai aparecer mais gente falando sobre isso na área de psicologia, porque é muito sobre mentalidade. É totalmente sobre isso, na verdade, né? É tudo isso que a gente está trabalhando. A gente trabalha as emoções. Como eu sempre digo, é muito fácil administrar o dinheiro. Você vai estudar sobre investimentos. Quando você encontrar investimentos legais, você vai só pegar o dinheiro todo mês e botar ali. Pegar o dinheiro todo mês e botar ali. É só isso. Mas para conseguir pegar o dinheiro todo mês e botar ali, tem um processo muito grande mental para entender que isso é preciso. Porque há anos atrás, quando eu vi alguém dizendo, eu tenho que pensar no futuro, eu estou guardando dinheiro para o futuro, eu não tinha ideia do que é que essa pessoa estava falando. A minha mentalidade é, poxa, eu não ganho o que eu quero agora, como é que eu vou guardar para depois? Mas era exatamente essa mentalidade que me fazia não poder viver isso. Quando muda a forma de pensar, aí o dinheiro que é para aquilo muda também, porque vira a tua prioridade. Aí, como a gente falou, né? Se eu ganho 3 mil, eu primeiro me pago os 1.500, ou seja, a minha mentalidade já é essa, de primeiro o dinheiro é guardado. Depois, o que sobra é que eu uso. O que é que a maioria faz? Pega os 3 mil, usa todinho e diz, eita, não sobrou. Não posso investir porque não sobrou. E nunca vai sobrar, porque você está no padrão acima.
do que deveria estar. Então, para você observar bem o teu próprio termostato, quatro perguntinhas. Primeira, quanto dinheiro você realmente se sente confortável em receber todo mês? Confortável. A vida que eu quero é essa aqui. Eu acho que hoje 10 mil é um dinheiro confortável. Mas os sonhos que eu quero realizar, então eu quero ganhar, sei lá, uns 20 ou 30 por aí. Guardando muito mais. Mas podendo fazer outras viagens, podendo ter coisas mais confortáveis. Assim, eu acho que eu não tenho muitas ambições materiais. Eu gosto de viver experiências. É isso que me chama. O que eu mais gasto dinheiro são experiências que eu gosto de ter. Lugares que eu quero conhecer, coisas assim. Qual emoção? Aí vocês podem ir respondendo, tá? Aí no chat, se quiserem. Quanto você realmente se sente confortável em ganhar todo mês? E qual emoção aparece quando sobra dinheiro na conta? Você que está acostumado a guardar dinheiro, vai estar tranquilo, né? Vai gostar de ver esse dinheiro sobrando. Eu hoje fico contente, eufórica. Fico contando. Eita, consegui guardar mais 1.000. Ai, que maravilha. Fico comemorando. Ainda estou nesse nível, tá? Foi muito tempo sem conseguir guardar dinheiro, então eu ainda estou nesse nível de comemorações de guardar. Cada um vai ter sua emoção. Não cheguei no nível milionário ainda não. Ainda estou galgando aos poucos. E que emoção, né? Quando você vê esse dinheiro na sua conta, quando esse dinheiro sobra, qual é a emoção? Te angustia, te faz sentir bem? O que é que se passa dentro de você? E se você associa riqueza com paz ou com perigo, ter mais dinheiro te traz mais tranquilidade ou mais aperreio, medo que o dinheiro vai embora, medo que o dinheiro acabe, não saber no que investir, medo de investir numa coisa e perder dinheiro, sabe? Sensação negativa. E quando tem dinheiro a mais, como você sente sobre o que fazer com ele? Então, no começo aqui a gente estava conversando e eu contando que conheço uma pessoa que vendeu um bem, um imóvel, e pegou 300 mil. Só que é uma pessoa que estava endividada e que não sabe fazer investimento, não estuda sobre isso, não desenvolve essa área financeira, mas tem, tem uma capacidade de fazer dinheiro, né? Pegou em 300 mil. E é o termostato dessa pessoa, acho que é o máximo que ela já tinha pego. E ela me disse isso, que ficava angustiada com esse dinheiro, porque não sabia o que fazer com ele. Pensava, quero trocar de carro. Ah, não, mas o carro vai ser, o carro que eu quero é mais de 100 mil, e aí já vai embora 100 mil. Não sei se eu vou trocar de carro. Aí depois, não, eu quero comprar uma casa, porque eu quero sair do aluguel. Então, eu vou fazer uma casa. Aí depois, não, mas eu acho que eu vou comprar um terreno e vou construir. E ficou nessa angústia de o que é que eu vou fazer com esses 300 mil. Parecia muito dinheiro e depois virou pouco, porque aí a pessoa não conseguiu fazer tudo que queria. Então, vê que interessante. Você pode pensar nisso, né? Peguei 300 mil, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Fica feliz de ir, gente, eu vou fazer um investimento, vou pegar os 300, botar, como a Eduarda falou ali no começo, vou botar ali num investimento, 1%, vou ter 300, 3 mil todo mês na minha mão e tal. Saber o que fazer quando o dinheiro chega. Para não ser pego de surpresa e ficar nessa angústia de, ai meu Deus, vou mandar ele embora agora, porque ele está me pesando, me angustiando, eu não consigo dormir. Então ela me disse isso. Quando eu não tinha dinheiro, eu estava mais tranquila. Até quando eu devia, eu estava mais tranquila. Vê que coisa. Estava acostumada a ficar devendo. O que não tinha costume era bater no teto, que foi o que aconteceu. E agora? Dinheiro na mão, batata quente. O que é que eu faço com ele? Preciso me livrar disso para eu conseguir voltar a dormir, para eu conseguir ficar tranquila de novo. Porque antes, quando eu não tinha dinheiro, eu não tinha que fazer escolhas.
Agora eu tenho. E se eu fizer uma escolha ruim? Se eu fizer uma escolha errada? Então, a escolha da pessoa foi: vou pegar esse dinheiro todinho e vou fazer uma casa, vou comprar uma casa e pronto. Vou sair do aluguel e é isso. Ou seja, não sabe fazer o dinheiro se multiplicar. Fico feliz com o dinheiro que sobra, mas sinto muito bem por guardar. Me sinto muito bem por guardar. Ótimo! Sinto paz com o dinheiro aumentando. Maravilha! Já está nessa sensação de tá tudo bem. Mas cair 300 mil na tua conta agora, vai continuar com essa sensação de paz? Imagina. Todos vocês que estão aqui agora, imagina. Chegou 300 mil na sua conta. Vendeu um imóvel, ganhou uma herança, aconteceu alguma coisa. Vai ficar angustiado de, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Onde é que eu vou investir? Eu compro um carro, eu compro uma casa, eu viajo, eu faço o quê? 300 mil. Bem, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso, de, ei, vou botar ele num investimento, vários investimentos, né? Que a gente já aprendeu que não se coloca todos os ovos na mesma cesta. Vou distribuir em vários investimentos que eu tenho estudado aí, que já estou usando. Vou fazer ele render e vou pegar esse dinheiro e vou continuar reinvestindo e vou, sei lá, fazer o que eu quiser, né? Com esses 3 mil todo mês aí agora. Parar de trabalhar eu não quero, né? Às vezes eu vejo a pessoa dizer, ai, ganhei dinheiro, não vou mais trabalhar. Então é sinal que você não está fazendo o que você ama, porque eu não quero, eu quero continuar trabalhando. Eu quero ser milionária e mesmo assim trabalhar. Não quero deixar de trabalhar. Eu quero continuar vivendo a minha missão aqui, de outra maneira, né? Com outras adequações, mas eu vi outra pessoa, uma vez uma pessoa dizer isso. Tu jogasse na Mega Sena e tu ganhasse, não ganhasse, aí a pessoa disse, oxe, tu acha que se eu tivesse ganhado na Mega Sena eu ia estar aqui? Aí eu, e essa pessoa não está vivendo o que ela quer. Então basta ela ganhar dinheiro para ela poder transformar a vida dela, porque então realmente esse dinheiro vai viver, vai mexer na identidade, né, daquela pessoa. Então, aqui é, abre uma conta comigo, quem ganhar os 300 mil, abre uma conta com o Armando, coloco na conta mais 3 mil, ia logo para os investimentos, novas áreas, já sabe o que fazer com ele, né? Se chegar a 300 mil, de repente, em um, vou investir em um imóvel em João Pessoa ou em Natal. Olha aí, já sabe o que fazer, né? Pronto, beleza. Todo mundo já disse. Universo, quando o dinheiro chegar, a gente já sabe para onde ele vai. A gente vai ficar angustiada, nem preocupada, nem sem dormir, não, viu? A gente vai ficar só feliz e agradecido. Valeu, pode mandar. Em Natal já tenho até o endereço. Maravilha! Vai ser vizinha de Fátima, naquela comunidade, porque o prédio dela é uma comunidade onde moram mais de 1.000 pessoas. É um Então, lugar maravilhoso. Eu compraria realmente um imóvel lá. Eu sei até o valor do imóvel, eu já fui procurar. um apartamento. 400 mil. Ah, tinha que ganhar mais 100. É, mas daí eu dava um jeito, não se preocupe. Esses 300 chegando. Maravilhoso! Não, isso não seria um problema. Ótimo. Pronto, então, a mentalidade de dinheiro é um problema ou uma solução? Não é solução, né, gente? É isso, com certeza. Mas eu Financia gostei também eu, de abrir uma conta financio os outros. com Armando para ele cuidar lá. Vou pensar nisso. Olha aí, Amanda, financio os 100 mil aí para você, tá? Já tem a solução, viu, Zé? Olha aí, ó. Eu coloco o Olha, dinheiro lá no investimento, a gente entendeu? Já tenho certeza que vai dar certo.
Os milionários de Surubim estão dizendo aqui que em Surubim 300 mil não comprou nenhum terreno. Pois é. Gente, eu acho isso impressionante. Impressionante Não, a posição, dependendo do lugar. Maragogi também está muito caro e eu acho que não dá as mesmas condições que em outros, como João Pessoa e Natal, sabe? E especificamente alguns locais ali que eu conheci em Natal são muito bons, muito amigáveis para morar. Maravilha. Então, o dinheiro costuma revelar os hábitos financeiros, mas também ele fala sobre a nossa identidade, quem você acha que é, sobre o pertencimento, que ambiente você acha que lhe cabe, e sobre a sua autoestima, o que você vê de você. Então, o dinheiro está falando disso tudo. Ele é uma energia muito complexa. No centro é mais de 2 milhões, né? Um imóvel no Surubim. Na terra dos É milionários, muito gente. dinheiro, gente, é muito dinheiro mesmo. Em um imóvelzinho. Pois é. A terra da vaquejada tá assim, não entendo por quê. Tem uma especulação imobiliária muito, muito grande. Enfim, vamos fazer um estudo para descobrir isso, o que que é assim. É, A programação subconsciente é exatamente esse termostato financeiro, lavagem de dinheiro. ah, É, não vamos comentar sobre isso. A programação subconsciente, ela é ela que determina o termostato financeiro. A gente poder falar aqui de 300 mil numa boa, e para algumas pessoas ser meio absurdo. Eu digo, como assim é possível ganhar 300 mil? Como assim é possível ter esse dinheiro no banco e ficar tranquilo? Como assim eu vou administrar? E aí a gente fala disso, né? 300 mil é muito pouco. Para algumas outras pessoas vão dizer isso, não compram nenhuma casa aqui onde eu moro. Isso mesmo, eu preferi não falar. Não é problema nosso, cada um é que sabe o que é que faz com sua energia de dinheiro, né? Cada um é que sabe das suas coisas, o que precisa viver, o que é importante para si, né? Não, não importa, não interessa. Cada um vai ter as consequências da sua vida, né? Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que veem a agiotagem como crime, mas tem outras que veem como negócios e cada um vai saber o que é importante para si na sua consciência. O dinheiro é uma energia que cada um vai manipular da forma que aprendeu que é possível. Então a gente não julga ninguém, né? Cada um vive o que precisa e pronto. Então, o que a gente trabalha é essa programação subconsciente. É aí onde está todo o segredo. Ver que essas pessoas milionárias, elas mudaram a forma de pensar. Elas determinaram como elas querem viver. Isso é incrível. Então, a autoimagem, que é o que você pensa de você, sobre as suas capacidades, as suas habilidades, o quanto você merece, a tua autoconfiança nos negócios, no que você vive, o teu alto valor. O dinheiro está envolvido com tudo isso. O termostato financeiro, no fundo, é sobre o que você pensa de você, que é muito forte. A gente já está encerrando, tá? Então, tem dores, só para a gente abrir um espaço um pouquinho aqui de tudo que a gente falou e trazer a pauta do que vai rolar segunda-feira. Tem dores que só passam quando você para de precisar que alguém veja o quanto doeu. O que que isso significa? Que muitas vezes a gente tem dívidas, nosso termostato financeiro é baixo, até negativo. O termostato também pode estar negativo, quebrado.
porque você quer que alguém olhe para você, que alguém veja a sua dor, que alguém olhe para o seu sofrimento, que alguém veja a sua dívida, que você puna alguém através da tua vida financeira. Olha que coisa. E é sobre isso que a gente vai trabalhar de uma forma muito profunda na feira, no nosso encontro dos alquimistas da riqueza. Então, vamos encerrar essa aula por aqui hoje. Que vocês tenham entendido em relação ao termostato financeiro, tenham compreendido o que fazer para ir modificando isso. Esta minha forma de pensar é nova. De um ano para cá, eu era muito insegura com o dinheiro. É isso. Isso é uma construção. Ou seja, antes tu tinha a programação que a tua família tinha implantado. É, A eu de acho que está insegurança, mudando isso. Eu procuro mudar, mas eu sei que mudou. com certeza. Olha o teu interesse em estudar sobre dinheiro. Isso já Nossa, mostra que agora eu estudo todo dia. delícia, eu adoro. Hoje é o meu assunto preferido. Eu Não vou é na o livraria, já preferido, estou mas procurando, eu quero um não é livro de meu assunto finanças. preferido, tá? Não é Não, meu assunto preferido. Mas é porque eu acho às vezes chato mesmo, muito técnico, mas é necessário. sim, muito importante, com certeza, todo É, mundo precisa. É uma coisa que faz parte da nossa vida, né? Então, extremamente necessária. Então, gratidão por esse momento. Fiquem na paz e até breve. até.